Nem perdia muito tempo, bota o hino da Macaca. Macaca joga hoje, 8h30 da noite em Itu. Aliás, Ponte Preta precisa da vitória. Júlio Nascimento. Amigos da CBN, chegando com informações da Ponte Preta, que entra em campo nesta terça, às 8h30 da noite, no estádio Novelli Júnior em Itu, para enfrentar o Ituano pela 11ª rodada, de olho também na fuga da zona de rebaixamento. São dois times em situação próximas do campeonato. O Ituano não vence há 5 jogos. Até começou de forma interessante, mas depois foi caindo na tabela de classificação e hoje é o 16º colocado. E a Ponte, que não vence também há 5 jogos, pode deixar a zona de rebaixamento caso consiga um resultado positivo. A Macaca dá um salto interessante no campeonato e foge dessa situação mais do que incômoda. Um detalhe sobre o Ituano é que o Mazola Júnior completou ontem 1 ano à frente do clube. O Mazola foi responsável pela arrancada do Ituano na Série C do ano passado, né? O time estava na última colocação e terminou o campeonato como campeão. Então é um treinador que tem muito respaldo de toda a diretoria, de todo o projeto do Ituano, mas está vivenciando, assim como a Ponte Preta, momentos complicados dentro do campeonato. O técnico Hélio dos Anjos modifica a equipe da Ponte, pelo menos 2 mudanças confirmadas, né? O Thiago Oliveira volta ao time, cumpriu suspensão na última rodada contra a equipe do Sport, e a outra mudança necessária será na lateral direita, com Bernardo e Igor Formiga sendo os concorrentes pela posição do Norberto, que está suspenso pelo 3º amarelo. O Felipe Amaral, que foi substituído com dores no tornozelo na última rodada, também está confirmado. Então a provável ponte é de Kaique França, Bernardo ou Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral e Ramon Carvalho, Echaporã, Danilo Gomes e o atacante Luca. Já o Ituano, do técnico Mazola Júnior, de Pegorari, Léo Santos, Rafael Pereira, Bernardo, Pacheco, Caio, Lucas Sequeira e Roberto, Gerson Magrão, João Vitor e Rafael Elias. Esse é o provável Ituano. Quem apita o jogo hoje no Novelli Júnior é o experiente gaúcho Jean-Pierre Gonçalves de Lima. O técnico Hélio dos Anjos tem sofrido muito nesse time da Ponte com a falta de gols. Inclusive, na entrevista coletiva às vésperas do jogo contra o Galo, falou também sobre a necessidade de reforçar o time, principalmente no sistema ofensivo. Olha, eu acho o mais importante é todos que estão aqui ter consciência, principalmente os jogadores, que nós precisamos reforçar. Eu não escondo dos jogadores isso, mesmo tendo um número elevado de jogadores. E eu trabalho de acordo com a situação que o clube me apresenta. E o clube está me apresentando esse número de jogadores. Eu, em todos os momentos, em momento algum, reprovei na frente da minha direção, reprovei publicamente essa situação. Nós treinamos muito bem esses 38 jogadores. Muito bem. Daqui a pouco pode achar que é difícil administrar isso. Não é difícil quando você trabalha com o jogador olho no olho, quando você tem um nível de exigência altíssimo, quando você tem um trabalho organizado, quando o jogador sabe por que ele ficou fora de um treino, ele sabe por que ele treinou menos do que outro. Tudo aqui é muito monitorado, é muito bem organizado. Eu trabalho com 38 e se eu tiver que trabalhar com menos, vou trabalhar. Se eu tiver que trabalhar com mais, vamos trabalhar. Porque o mais importante é você reverter o quadro momentâneo da Ponte Preta e voltar a disputar o campeonato normal da Ponte Preta. Porque para mim o campeonato normal da Ponte Preta é você estar pontuando numa posição de meio de tabela para frente, não numa posição de meio de tabela para baixo. A Ponte que tem passado também por reformulação. O Pedrinho, nós trouxemos ontem, recebeu 2 sondagens, né? Uma do América de Natal para seguir no futebol brasileiro, mas atuar na Série D, e outra do futebol do Chipre. Na semana passada, o Pedro Júnior, que tinha sido titular contra a Chapecoense, rescindiu o contrato e foi questionado ao técnico Hélio dos Anjos essa saída repentina do Pedro Júnior, que foi titular no jogo. Alguns dias depois, ele vira um jogador de mercado, né? Rescinde o contrato e não fica mais à disposição, assim como o Matheus Anjos, que também foi titular contra a Chape e depois não foi relacionado, e o técnico Hélio dos Anjos explicou a situação desses jogadores. Olha, os critérios são treinos, os critérios são comportamentos durante a semana e as condições naturais dos jogadores. O Pedro pediu para sair porque o Pedro, por estar sempre apresentando um problema relacionado ao seu tendão de Aquiles, relacionado a não conseguir jogar aquilo que ele joga, como um bom profissional, ele pediu para rescindir. Foi o jogador que entrou naquele jogo em função dos problemas que nós tivemos, ofensivos, com a perda de jogadores, mas acima de tudo o Pedro sentiu desconfortável de não ter condições de estar sempre muito bem para jogar.
E a questão Anjos, é assim, ninguém sabe, eu também não vou ter que ficar falando para todo mundo o que acontece com o Anjos. O Anjos tá com uma virose, o Anjos está com um problema praticamente desde o dia que nós fomos viajar para Recife. E inclusive não voltou a treinamento ainda. Por isso mesmo que o Anjos passa a ser uma perda para nós, até visando o jogo do Ituano em função desses problemas que ele vem acontecendo com ele. Muito bem, portanto, o técnico da Macaca que precisa dessa vitória, repito, a Ponte, caso consiga essa vitória contra o Ituano, quebra um jejum de 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates e consegue também deixar a zona de rebaixamento. O empate para a Ponte, pela circunstância do campeonato, talvez não seja um resultado tão legal. Pois é, um pontinho hoje não é bom para a Ponte, não. Ela continuaria aí nas últimas colocações, né? Ela poderia até ganhar uma posição, talvez 2 aí nos critérios de desempate, talvez no final da rodada, mas mesmo assim não é bom um pontinho, não. Vitória é que interessa realmente para a Ponte Preta. Em relação aos jogadores que estão saindo, jogadores que não estão atuando, como disse o Hélio dos Anjos aí, são problemas. Problema de virose, no caso do Anjos, e problema físico, médico do Pedro Júnior resolveu sair. Pelo menos é essa a explicação dada. Se for verdade, e a gente creia que seja, né, Carlão? Tem que ser cuidado tudo isso daí, porque a Ponte já, apesar de ter 38 jogadores, né, Carlão? São poucos que atuam, não é? Cabela, a Ponte tá difícil, né? Tá difícil. Realmente é um período muito complicado em todos os sentidos, né? Acho que hoje tudo que envolve a entidade, a Associação Atlética Ponte Preta, é muito complicado. E até ouvindo o trecho aí da entrevista do Hélio dos Anjos, né? E falando também do Matheus, agora há pouco nós falamos do Guarani, isso também caberia a um programa, mas eu acho que, sabe, falta de confiança. O Matheus não tem confiança, não tem força para jogar na Ponte Preta. Ele é bom jogador? É um jogador que, poxa, ele é meia. Pô. O cara que é meia, o cara para chegar aonde o Matheus Anjos chegou, pô, ele passou por inúmeras categorias para jogar como camisa 10. O cara tem que ser bom de bola, Cabelo. Você foi peladeiro, você sabe como é que é. Não é fácil. Agora, às vezes você cai num clube que a pressão é grande, ele é da cidade, ele sabe o que significa Ponte Preta, às vezes se espera mais do que ele pode entregar, né? Então é um menino que hoje ele sofre demais com a confiança. Pode estar passando por problemas físicos também, mas não tem confiança, Cabelo. Sem confiança é difícil, você não consegue desenvolver o seu trabalho, você não consegue, você tem medo de errar, e quando você tem medo de errar, você não arrisca. Então você acompanhando um jogo do Matheus Anjos com a camisa da Ponte Preta, você percebe que esses fatores estão atrapalhando ele. Com todo o respeito ao Matheus, à família dele, que é daqui de Campinas, eu acho que o Matheus na Ponte Preta ele não vai virar. E digo isso, infelizmente, porque é um jogador que tem uma qualidade, é um jogador que sabe jogar, é um cara que ele é de uma posição nobre no futebol, que é o meia, é o cara que pensa, é o cara que organiza, é o levantador do vôlei, é o armador do basquete, né? São pessoas diferenciadas até intelectualmente para atuar nessas funções. Mas o Matheus na Ponte Preta não vai virar, ele não tem a confiança necessária, ele não consegue ter força para reagir, né? E para o Matheus Anjos seria melhor ele procurar outros áreas para aí sim ele desenvolver o seu futebol, porque ele tem qualidade. Ô Carlão, você está falando de Matheus Anjos que não vai virar na Ponte Preta. A Ponte Preta é um